Edital Tesouro Vivo da Cultura do Estado do Ceará, 2024. Roteiro para inscrição oral. Vídeo. Pergunta 1. A candidatura está sendo proposta para qual categoria Tesouro Vivo da Cultura? Pessoa natural. Pergunta 2. Qual o nome do candidato pessoa natural? Manuel Inácio do Nascimento. Pergunta 3. Qual o nome artístico do candidato? Inácio. Pergunta 4. Em caso de candidatura em grupo, qual o nome? Desconsidera essa. Pergunta 5. O nome da mãe do candidato? Irene Maria do Nascimento. Pergunta 6. Qual o nome do pai do candidato? José João do Nascimento. Pergunta 7. Qual o número de registro geral RG do candidato? 0599 25 33 601 CNH, órgão expedidor Detran Ceará. Pergunta 8. Qual o número de cadastro da pessoa física, CPF, do candidato? 500 480 074 04. Pergunta 9. Em qual município nasceu o candidato? Cajazeiras, estado da Paraíba. Pergunta 10. Qual a data de nascimento do candidato? 2 de março de 1961. Pergunta 11. Qual o tempo de residência do candidato, pessoa natural, representante, no estado do Ceará? Moro nesse estado do Ceará desde 1981, passa de 40 anos. Pergunta 12. Qual o endereço completo do candidato? Assentamento Barra do Lemos, 02, Distrito Jardim. Pergunta 13. Qual o município do candidato? Pentecoste, estado do Ceará. Pergunta 14. Qual o telefone de contato do candidato? 859 8116 2836. Pergunta 15. Qual o e-mail do candidato? Rebrotado olhos d'água @gmail.com, minúsculo, tudo junto. Pergunta 16. Qual a tradição cultural que o candidato desenvolve? O candidato trabalha a integração de resgate das sementes crioula com a arte popular do cordel, da canção, da xilogravura, do teatro popular, teatro de rua, da permacultura, da bioconstrução, da agroecologia. Pergunta 17. Há quanto tempo o candidato desenvolve essa tradição cultural? Essas tradições, elas nascem no seio familiar, no seio cultural da comunidade que já desenvolvia algumas dessas práticas, principalmente as culturais, as artísticas, como o cordel e as canções. E o resgate das sementes são coisas que a gente veio sentir a necessidade bem depois. Então, em torno de 20 anos é a nossa prática de lidar com o resgate e preservação das sementes crioulas. Pergunta 18. Qual a profissão, fonte de renda do candidato? Profissão agricultor. A fonte de renda vem da agricultura
e dos nossos fazeres também artísticos, um pouco de cordel, das canções que a gente tem gravado e distribuído, e recebemos alguma contribuição por conta de oficinas e vendas, como também de uma aposentadoria. Pergunta 19. Em qual data está sendo gravada a inscrição oral? 14 de julho de 2024. Pergunta 20. Descreva brevemente a tradição cultural desenvolvida, o histórico de atuação e da obra do candidato e outras informações que considere relevante para a justificativa a sua titulação como Tesouro Vivo da Cultura do Estado do Ceará, tais como principais etapas e participantes das atividades, instrumentos e objetos utilizados, relação da atividade com a comunidade, como é realizada a transmissão do saber-tradição. Esse saber nos acompanha na nossa formação. Vamos crescendo, como falei, que a gente já vem assimilando o que faziam nossos pais, tanto no campo da arte, da cultura, como da preservação das sementes. Isso vai nos levando essa memória, na medida que vamos nos formando, chegando a uma idade mais madura, vamos nos deparando também com a problemática, a efervescência política das épocas da ditadura militar, e isso vai nos gerando também consciência, a nossa interação com o momento também, com a religião, com a igreja católica, as pastorais sociais, a CPT, o envolvimento, engajamento na CPT, Comissão Pastoral da Terra, nos vai dando essa consciência. Campanha da Fraternidade, principalmente de 79, eu tinha 18 anos, que já abordava a questão da água, a problemática da água, já problematizava. E isso vai nos preparando para um futuro bem próximo que vem, são as ocupações, as lutas sociais pela posse da terra. Os agricultores, eles precisam da terra, viviam muitos milhares de agricultores sem terra, entram nessa luta, conseguem a terra, e junto com essa luta eu também consigo a minha terra. E a pretensão, o desejo também era de praticar aquilo que já praticavam os meus avós, meus pais, em relação às sementes crioulas, de guardar as sementes, de plantar, de replantar as sementes. E a gente vai se apercebendo que essas sementes já estão desaparecendo, estão se extinguindo, que as sementes já não são mais aquelas sementes livres que você podia plantar e dela tirar o grão e plantar novamente. Você percebe que ela já tem passado por um processo de modificação, um tratamento de enfraquecimento genético, que é a hibridização. Isso a gente percebe que os milhos já distribuídos e o feijão, as sementes distribuídas pelos programas governamentais, não tinha mais esse poder que tinha as nossas sementes ancestrais. Daí essa preocupação nos acompanha, e discutindo, comentando isso no seio da comunidade e familiar, eu e a minha companheira, a Ivânia, a gente toma a atitude de procurar, de buscar essas sementes, dando algumas voltas com os recursos que a gente tinha na época, que eram as bicicletas. Nós pegamos nossas bicicletas e saímos nas comunidades vizinhas, e depois mais longínquas fomos. Então a gente faz essas viagens no nosso entorno e culmina com a viagem maior, que a gente atravessa o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, abordando a temática das sementes com indivíduos, coletivos, comunidades, assentamentos, acampamentos. A gente vem trazendo uma carga também de saberes que o caminho nos proporcionou, e ao chegar em nossa comunidade a gente foi fazendo a distribuição das sementes, a troca, a gente foi mexendo também com os mundos que estavam ali, questionando a nossa forma de produção, mobilizando as crianças, repassando os nossos saberes,
para as crianças, essas preocupações nossas também, com oficinas de teatro, de literatura de cordel. Começamos uma produção, criando movimentos. A gente dá o nome de ciclovida ao movimento de viagem de bicicleta em torno das sementes. E surge também o caricultura com essas crianças que a gente vai repassando os saberes adquiridos, tanto das ancestralidades como das viagens que a gente fazia de bicicleta nesse resgate. E o que acontece que são essas etapas que a gente vai passando, a etapa do perceber, a etapa do ir atrás, a etapa do implementar o projeto, né, de recuperação das sementes, e criando essa consciência, essa nova relação com a terra, que aí vem a agroecologia e a gente vai se reforçando. Hoje na comunidade já existe essa prática, vem aumentando cada vez mais, porque antes não existia ainda essa consciência e esse contágio, ele aumentou bastante. Muitos jovens por aí afora andam e pousam em nossa região, em nosso território, com essa função também de trocar, de levar, de trazer tanto saberes como sementes naturais. E por isso a gente acha muito importante que tenha um mestre da cultura no campo das sementes crioulas, no campo da agroecologia, para incentivar e fortalecer a permanência dos agricultores, para evitar uma catástrofe maior de novo êxodo rural, e para que as nossas crianças tenham interesse e estímulo de permanecer no território e nos reproduzir culturalmente, enquanto classe, enquanto setor do campo pequeno. A inscrição está sendo realizada pelo próprio candidato? Sim. Qual o número no cadastro de pessoa física, CPF, do candidato? 500 480 074 04. Qual o endereço completo da pessoa que está propondo a sua candidatura, no caso você? Assentamento Barra do Lemo, Distrito Jardim, Zona Rural. Pergunta 25. Qual o telefone de contato da pessoa que está propondo a candidatura? 859-8116-2836. Pergunta 26. Qual ou quais e-mail da pessoa que está propondo a candidatura? rebrotadoolhosdagua@gmail.com, minúsculo, tudo junto.